Shalom. Você quer saber por que existem tantas igrejas no mundo? E que na verdade essas igrejas não geram filhos de Deus? Elas somente estão fermentadas. E que Jesus falou que o reino dos céus seria semelhante a uma mulher que pega 3 medidas de farinha e esconde nela o fermento e tudo fica levedado. Que somente são igrejas inchadas pelo fermento, e fermento simboliza pecado, a farinha simboliza Cristo e o fermento simboliza o pecado. Misturaram o pecado com a palavra, misturaram doutrinas falsas com a palavra, hipocrisia com a palavra, e estão dando para o povo comer, e isto gera morte espiritual. Vem comigo que nós vamos aprender sobre a parábola do fermento, que traz lições preciosas para nós. Eu sou o irmão Gutenberg e este é o programa Pedra Angular. Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água, apresenta o programa Pedra Angular. Outra parábola lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Muito bem, nós ouvimos a leitura da palavra e que esta parábola traz uma lição preciosíssima. E Jesus usou parábolas para mostrar coisas ocultas e profundas. Uma parábola é uma comparação mediante a utilização de fatos e imagens da vida real. E Jesus falou por parábolas para cumprir o que fora dito pelo profeta. Abrirei minha boca em parábolas e publicarei coisas ocultas e profundas. E nesta parábola nós temos coisas ocultas e profundas. Muito bem. Uma parábola traz simbolismos maravilhosos para entendermos uma lição espiritual preciosa. Muito bem, aqui nós temos uma mulher, as 3 medidas de farinha, o fermento. Isto vai ilustrar coisas grandes e profundas. Mulher nas escrituras simboliza igreja. A farinha simboliza Cristo. O fermento tipifica o pecado. E as 3 medidas de farinha são as 3 etapas da graça: justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Então nós vamos discorrer isso aqui passo a passo. Jesus disse: o reino de Deus é semelhante a isto. Nós chegaríamos uma época em que teria tantas igrejas, e essas igrejas iriam misturar, esconder o fermento, que é símbolo da hipocrisia, do pecado, símbolo de doutrinas falsas. Jesus nos ensinou: tenha cuidado com o fermento dos fariseus. Então, essas igrejas iriam pegar o fermento, doutrinas falsas, iria misturar com a farinha que simboliza Cristo, a palavra. Com isto iria fazer um pão e dar para o povo se alimentar. E isso traria morte espiritual. Você não pode misturar a palavra com nada, com dogma, com credo, com doutrinas falsas, porque você vai trazer morte espiritual para o povo. Observe.
A última praga no Egito foi a praga da morte dos primogênitos. A última praga nesta era que estamos vivendo é a morte espiritual. E esta morte espiritual resulta de misturar a palavra de Deus com fermento. Esconder o pecado, esconder doutrinas falsas, misturado com a farinha que simboliza Cristo, a palavra, e dá para o povo se alimentar. Quem fez isto nesta parábola? A mulher. E a mulher simboliza a igreja. Foi a mulher que escondeu o fermento na farinha para fazer um pão e dar para os seus fiéis. Igrejas que estão inchadas pelo fermento, pelo pecado. Qual a razão de ser de um fermento colocado num pão? Nós temos um irmão que é padeiro. E quando ele vai mexer aquela massa, seja 10 quilos de farinha, ele diz que coloca o fermento naquela massa. O fermento é escondido naquela massa. Mas aquele fermento de noite vai inchar. Aquele pão vai ser colocado no armário. Aquela farinha vai fazer aquele pão e aquele pão vai ser colocado no armário e ali ele vai inchar. No outro dia ele está mais bonito, ele está maior, ele está mais bem visto. Não se compara um pão feito sem fermento com um pão fermentado. Então, qual a razão de ser que aquela mulher escondeu o fermento na farinha? Para que ficasse levedado. E a Bíblia diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então quando você vê o pão de padaria, aquilo não é ele. O fermento está ali dentro, o fermento inchou, deixou ele mais bonito, mais atraente. Qual é a razão de ser que nós temos grandes igrejas glamourosas, com grandes cantores, igrejas grandes? Isto é só fermento. São igrejas inchadas pelo pecado. São igrejas que estão cheias de pecado. O reino do céu seria semelhante a isto, olha só. Nós chegaríamos uma época em que viveríamos isto. Igrejas inchadas de pecado e cheias, bonitas, glamourosas. O profeta diz, você não pode misturar fermento com a palavra, porque aí você vai resultar isto em morte. O profeta William Marion Branham nos ensinou, a noiva de Cristo não tem fermento nela, ela é sem fermento. E Cristo é o pão vivo que desceu do céu, é um pão sem fermento, sem pecado. Este é o verdadeiro alimento da noiva, é a palavra pura, inadulterada. Porque essas igrejas misturaram pecado com a palavra, doutrinas falsas com a palavra. Para quê? Para inchar. Para ter muitas pessoas, para ter templos cheios, porque o rebanho de Deus é pequeno. O próprio Cristo nos ensinou, não temas, ó pequeno rebanho, porque o Senhor se agradou em dar-vos o reino. O próprio Cristo ensinou que o reino de Deus não vem com visível aparência. Ele não é atraente, o reino de Deus. Ele não é bonito. Não vem com visível aparência. É um povo simples que cumpre aquilo que Jesus disse. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei lá. O importante é Cristo estar lá. O importante é que você tenha a palavra pura e inadulterada, sem fermento. Isto é o que é importante. Vamos lá? Igrejas da mensagem hoje estão fermentadas. Muitas delas estão fermentadas com doutrinas falsas. Fermentaram esta mensagem que é pura. Mas os verdadeiros filhos de Deus não fermentam ela. Fica com a mensagem como ela é, embora não tenha ninguém com eles, ou poucas pessoas com eles, mas eles ficam com a palavra pura, com a mensagem pura.
Então já fermentaram esta mensagem de tantas doutrinas, ressurreição isolada, ressurreição ordenada, dualismo, já fermentaram com muitas doutrinas falsas. Então você tem nicolaísmo dentro da mensagem, você tem ressurreição isolada, ressurreição ordenada, você tem dualismo, você tem unicismo, tem tantas as coisas que já fermentaram esta mensagem, que ela está, fermentaram homens grandes, fermentaram a mensagem, introduziram doutrinas que o irmão Branham nunca pregou. Tem a nuvem no monte pôr do sol, a vinda de Cristo em 63, isso é fermento. E tantas outras coisas. Não só estou aqui para falar das igrejas denominacionais que são caídas, que fermentaram as escrituras com trindade. Trindade é um fermento que leva as pessoas à morte. Mistura essa doutrina com a palavra e traz morte. Mulheres pregadoras é um fermento. Introduzir mulheres nos púlpitos é um fermento que leva as pessoas à morte espiritual, porque a palavra pura, inadulterada diz: não admito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem, que as mulheres estejam caladas na igreja. Então, trindade é um fermento, porque a Bíblia diz: ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Então, isso é fermento. E de tantos outros fermentos que estão espalhados e que o povo de dentro da própria mensagem colocaram fermento nesta mensagem. Fizeram isso, levedaram. Para quê? Para ter igrejas grandes, igrejas bonitas. Hoje existem catedrais, tabernáculos que são catedrais, templos glamurosos, mas cheios de fermento. Vamos lá? Então essa mulher pega e introduz o fermento na farinha. O fermento tipifica o pecado, doutrinas falsas que resultam em morte espiritual. A farinha simboliza Cristo. Mas o verdadeiro cristão, aqueles que fazem parte da noiva, tem a palavra pura, o pão sem fermento, Cristo. Entenda. Em 3 medidas de farinha, ela introduziu o fermento. Olha, essas 3 medidas de farinha simbolizam a justificação, a santificação e o batismo com o Espírito Santo. As 3 etapas da graça, para que resulta no novo nascimento. Você só tem um novo nascimento quando você passar por essas 3 etapas da graça, então você nasce de novo. Mas nas 3 medidas, ela introduziu o fermento. Introduziu o fermento na justificação, na santificação e no batismo com o Espírito Santo. Igrejas fermentadas por doutrinas falsas. Olha o fermento. As Assembleias de Deus diz que o batismo com o Espírito Santo é quando você fala em línguas. Mas a Bíblia diz, depois de receber o Espírito Santo, foi que eles falaram em outras línguas. A Bíblia ensina a palavra pura sem fermento, ensina que línguas é um dom. E você não deve ir em busca do dom, você deve ter o doador primeiramente. Então, isso é um fermento. A Igreja Batista colocou um fermento. Que fermento é? Não, Deus quer só o coração. Elas andam de calça colada, vão para as academias parecendo uma linguiça, fazendo homens adulterar, levando homens para o inferno e dizendo, não, Deus só quer o coração. Quando a palavra pura, inadulterada diz, Deus quer corpo, alma e espírito irrepreensíveis na vinda do Senhor. Observe as igrejas adventistas.
Os adventistas colocaram um fermento dizendo que tem que guardar o sábado, quando a Bíblia diz que o sábado é Cristo. Dai descanso ao cansado. O sábado hoje é o Espírito Santo que traz descanso para a tua alma. Mas eles introduziram um fermento. E as igrejas da mensagem? Quantos fermentos? Quantos fermentos que estão introduzidos aí? Nicolaísmo, baalanismo, dualismo, a pré-existência. Isso é tudo fermento injetado na farinha e dando para o povo se alimentar. Isto resulta em morte espiritual. Vamos lá? Eu não vou misturar essa palavra com fermento. Nem na justificação, nem na santificação e nem no batismo com o Espírito Santo. Eu vou pregar a palavra pura, inadulterada, completa, como ela é. A justificação te livra da punição do pecado. É o ato pelo qual Deus te torna justo e te inocenta de todos os crimes que você praticou. Tudo que estiver englobado na justificação, eu vou pregar como a Bíblia ensina, sem fermento. A santificação é o processo que Deus te livra do peso do pecado. É quando Ele tira o pecado de dentro de você, Ele te limpa. E o batismo com o Espírito Santo é quando Ele habita em você. Então agora você tem uma nova vida em você, habitando em você. E agora você passa a ser uma nova criatura. Eu não vou misturar fermento em nenhuma dessas três fases. Eu vou pregar a mensagem como o profeta ensinou, sem fermento. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Shalom. Você acabou de ouvir o programa Pedra Angular. Nosso WhatsApp para contato é o 83-98806-4810. Faça sua pergunta. Estamos à sua inteira disposição.